A paz do Senhor, muito bom dia, uma excelente semana para você em nome de Jesus. E eu peço que a paz do Senhor, paz de Jesus, ela visite você neste momento, que ela enche o seu coração, que ela transforme a sua vida, que ela coloque ordem no caos, se ele houver, e que você agora receba esperança, que você agora receba unção, graça e poder da parte do nosso Deus. Nós vamos continuar a nossa leitura. Hoje é dia 2 de maio, é a nossa leitura bíblica diária. Nós temos aí o nosso desafio de lermos a Bíblia toda ao longo desse ano. E olha, já estamos longe, hein? Logo, logo nós já teremos lido a metade da palavra do Senhor. E aí, brevemente, já terminaremos também. Passa muito rápido, viu, gente? Muito rápido. Então, vamos ler o 12, o 13, o 14 e o 15. É uma leitura rápida hoje. Então, preste atenção. Capítulo 12 de 1 Crônicas diz assim: guerreiros se unem ao exército de Davi. Esses foram os homens que se juntaram a Davi em Ziclague, quando ele estava escondido de Saul, filho de Quis. Estavam entre os guerreiros que lutaram ao lado de Davi na batalha. Todos eles eram arqueiros habilidosos, capazes de atirar flechas com o arco ou pedras com a funda. Lembra que Davi matou Golias com a funda? Então ele tinha gente, era uma arma na época, né? Tanto com a mão esquerda quanto com a mão direita. Então os caras eram ambidestros aqui, ó. Interessante, né? Eram todos parentes de Saul, da tribo de Benjamim. Seu chefe era Aiezer, filho de Semaá de Gibeá. Seu irmão Joás era o segundo no comando. Os outros guerreiros foram Gesiel de Pelete, filhos de Asmavete, Beraca, Jeú de Anatote, Ismaías de Gibeon, guerreiro valente e líder entre os 30, e Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josabade de Gederá. Eluzai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias de Haruf, Eucanas, Isias, Azareel, Joezer e Jazobeão, todos coraitas. Joela e Zabadias, filho de Jeroão, de Gedor. Alguns guerreiros valentes e treinados para o combate da tribo de Gade também se juntaram a Davi quando ele estava na fortaleza no deserto. Eram hábeis com o escudo e a lança, ferozes como leões e ágeis como gazelas nos montes. Ézer era o chefe, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismaná o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanão o oitavo, Euzabade o nono, Jeremias o décimo e Macbanai o 11º. Esses guerreiros de Gade eram comandantes do exército. O mais fraco deles era capaz de enfrentar 100 soldados e o mais forte capaz de enfrentar 1000. Meu Deus! Esses foram os homens que atravessaram o Jordão durante a época da cheia do rio, no início do ano, e expulsaram todos que habitavam nos vales, nas margens leste e oeste. Outros de Benjamim e de Judá se juntaram a Davi na fortaleza. Davi foi ao encontro deles e lhes disse: se vieram em paz para me ajudar, somos amigos, mas se vieram para me entregar aos meus inimigos, embora eu seja inocente, que o Deus de seus antepassados veja isso e castigue vocês. Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe dos 30, e ele disse: somos seus, Davi, estamos do seu lado, filho de Jessé. Paz e prosperidade sejam com você e com todos que o ajudam, pois o seu Deus o ajuda. Davi os recebeu e os nomeou oficiais de suas tropas. Alguns homens de Manassés desertaram do exército israelita e se juntaram a Davi quando ele saiu com os filisteus para guerrear contra Saul.
Os governantes filisteus, porém, não permitiram que Davi e seus homens fossem com eles. Depois de discutirem, mandaram-no embora, pois disseram: se Davi passar para o lado de Saul e voltar-se contra nós, isso custará nossa cabeça. Os homens de Manassés que se uniram a Davi quando ele voltava para Ziclag foram Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú, Zilitai. Cada um deles contavam com 1000 soldados da tribo de Manassés. Ajudaram a Davi a perseguir bandos de saqueadores, pois eram guerreiros valentes que se tornaram comandante de seu exército. A cada dia mais homens se juntavam a Davi, até que ele passou a ter um grande exército como o exército de Deus. Estes são os números de guerreiros armados que se uniram a Davi em Hebrom. Todos queriam que Davi se tornasse rei no lugar de Saul, como o Senhor havia predito. Da tribo de Judá, 6.800 guerreiros armados com escudos e lanças. Da tribo de Benjamim, 7.100 guerreiros, valentes preparados para a guerra. Da tribo de Levi, 4.600 guerreiros, incluindo Joiada, chefe da família de Arão, com 3.700 homens sob seu comando. E Zadok, jovem guerreiro valente, com 22 oficiais, membros de sua família. Da tribo de Benjamim, parente de Saul, 3.000 guerreiros. Até então, a maioria dos homens de Benjamim tinham permanecido leal a Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 guerreiros valentes, cada um deles muito respeitado em seu próprio clã. Da meia tribo de Manassés a oeste do Jordão, 18.000 foram indicados por nome para ajudarem Davi a se tornar rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes com seus parentes, todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Da tribo de Zebulon, 50.000 guerreiros treinados, estavam bem armados e preparados para a batalha e eram inteiramente leais a Davi. Da tribo de Naftali, 1.000 oficiais e 37.000 guerreiros armados com escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600, todos preparados para a batalha. Da tribo de Azer, 40.000 guerreiros treinados, todos preparados para a batalha. Do lado leste do rio Jordão, onde habitavam as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés, 120.000 soldados equipados com todos os tipos de armas. Todos esses soldados vieram a Hebrom em ordem de batalha, com o único propósito de fazer Davi rei sobre todo Israel. Na verdade, todo o exército concordava que ele deveria ser seu rei. Durante 3 dias comeram e beberam com Davi, pois seus parentes haviam feito preparativos para recebê-los. Pessoas de lugares tão distantes como Issacar, Zebulon e Naftali trouxeram provisões sobre jumentos, camelos, mulas e boi. Trouxeram grandes quantidades de farinha, bolos de trigo, bolos de passas, vinho, azeite, bois e ovelhas para a celebração. Houve grande alegria em todo Israel. Davi tenta levar a arca para Jerusalém. Capítulo 13 agora. Davi consultou todos os seus oficiais, incluindo os generais e capitães de seu exército. Em seguida dirigiu-se a toda a comunidade de Israel e disse: se vocês estiverem de acordo e se for da vontade do Senhor, nosso Deus, enviemos uma mensagem aos israelitas por toda a terra, incluindo os sacerdotes e levitas em suas cidades, com suas pastagens, para que se unam a nós. É hora de trazermos de volta a arca do nosso Deus, pois descuidamos dela durante o reinado de Saul. Toda a comunidade concordou, pois o povo entendeu que era a coisa certa a fazer. Então Davi convocou todos os israelitas, desde o ribeiro Sior, no Egito ao sul, até Lebo Ramate ao norte, para trazerem a arca de Deus que estava em Kiriat Jearim. Davi e todo Israel foram a Baalá de Judá, também chamada de Kiriat Jearim, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aiô guiavam a carroça. Davi e todo Israel se alegrava diante do Senhor com todas as suas forças, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumento musicais, liras, harpas, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois que puxavam a carroça tropeçaram.
E Uzá estendeu a mão para segurar a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ele o matou por haver tocado na arca. E Uzá morreu ali mesmo na presença de Deus. Davi ficou indignado, porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, como é conhecido até hoje. Pérez Uzá significa irrompimento contra Uzá. Versículo 11, Davi ficou indignado. Acho que nós já passamos. Versículo 12, Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Assim, não transferiu a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-o para a casa de Obed-edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. E o Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo que ele possuía. O palácio e a família de Davi, capítulo 14. Irão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros com madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros, para que lhe construíssem um palácio. E Davi compreendeu que o Senhor havia confirmado ele como rei sobre Israel e exaltado seu reino por causa de seu povo. Em Jerusalém, Davi tomou para si outras mulheres que lhe deram mais filhos e filhas. Esses são os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elissua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Davi derrota os filisteus. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei de Israel, mobilizaram suas tropas para capturá-lo. Davi, porém, foi informado disso e saiu para enfrentá-los. Os filisteus chegaram e invadiram o vale de Refaim. Então Davi perguntou a Deus: devo sair e lutar contra os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? O Senhor respondeu a Davi: sim, vá, pois eu certamente os entregarei em sua mão. Então Davi e seus soldados foram para Baal-Perazim e ali derrotaram os filisteus. Davi exclamou: por meu intermédio, Deus irrompeu no meio de meus inimigos como uma violenta inundação. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus haviam deixado seus ídolos ali e Davi ordenou que fossem queimados. Pouco tempo depois, os filisteus voltaram a invadir o vale. Mais uma vez, Davi consultou a Deus. Não os ataque pela frente, respondeu Deus. Em vez disso, dê a volta por trás deles e ataque-os perto dos álamos. Quando ouvir um som como de pés marchando por cima dos álamos, saia e ataque. É sinal de que Deus vai à sua frente para derrotar o exército filisteu. Davi fez como o Senhor ordenou e derrotou os filisteus por todo o caminho desde Gibeon até Gezer. Assim a fama de Davi se espalhou por toda parte e o Senhor fez que todas as nações o temessem. Lindo, né? Preparativos para transportar a arca. Davi construiu, capítulo 15. Davi construiu várias casas para si na cidade de Davi. Também preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda especial para ela. Em seguida ordenou: ninguém, a não ser os levitas, levará a arca de Deus. O Senhor os escolheu para carregarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Então Davi convocou todo Israel para ir a Jerusalém a fim de trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado. Este é o número de descendentes de Arão e de levitas convocados. Do clã de Coate, 120, e seu chefe era Uriel. Do clã de Merari, 220, e seu chefe era Asaías. Do clã de Gerson, 130, e seu chefe era Joel. Dos descendentes de Elisafã, 200, e seu chefe era Semaías. Dos descendentes de Hebron, 80, e seu chefe era Eliel. Dos descendentes de Uziel, 112, e seu chefe era Aminadab. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar, os chefes dos levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Disse-lhes: vão, vocês são o chefe das famílias levitas. Consagrem-se, vocês e todos os seus parentes levitas, para trazerem a arca de Deus, do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela.
A ira do Senhor irrompeu contra nós da primeira vez, pois não foram vocês, os levitas, que levaram a arca. Não consultamos a Deus sobre o modo apropriado de transportá-la. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram a fim de trazer para Jerusalém a arca do Senhor, o Deus de Israel. Os levitas carregaram a arca de Deus sobre os ombros, usando varas presas nela, ou presas a ela, conforme o Senhor havia instruído por meio de Moisés. Davi também ordenou aos chefes dos levitas que nomeassem cantores e músicos para entoarem cânticos alegres, acompanhados por harpas, liras e símbolos. Os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e seus parentes levitas, Asaf, filho de Berequias, e Etã, filho de Cuxaías, do clã de Merari. Foram escolhidos como seus ajudantes os seguintes homens: Zacarias, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaías, Meaceias, Matatias, Elifeleu, Miqunéias e os guardas das portas, Obed-Edom e Jeiel. Os músicos Emã, Asaf e Etã foram escolhidos para tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazeias e Benaia foram escolhidos para tocar as harpas em tons agudos. Matatias ou Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-Edom, Azazias e Jeiel foram escolhidos para tocar as liras em tons de oitava. Quenanias, chefe dos levitas, foi escolhido para dirigir o canto, pois tinha habilidade para isso. Berequias e Eucana foram escolhidos para cuidar da arca. Sebanias, Josafá, Natanael, Amassai, Zacarias, Benaia, Eliezer, todos os sacerdotes foram escolhidos para tocar trombetas enquanto iam à frente da arca de Deus. Obed-Edom e Jeías também foram escolhidos para cuidar da arca. A arca é levada para Jerusalém e assim nós vamos encerrar a leitura de hoje. Então, Davi, as autoridades de Israel e os generais do exército foram à casa de Obed-Edom a fim de trazer a arca da aliança do Senhor para Jerusalém com grande celebração. E, como Deus estava claramente ajudando os levitas enquanto carregavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram como sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi vestia um manto de linho fino, assim como os levitas que carregavam a arca, os músicos e Quenanias, o dirigente do canto. Davi também vestia um colete sacerdotal. Assim todo Israel trouxe a arca da aliança do Senhor com gritos de alegria, ao som de trombetas, cornetas, símbolos, harpas e liras. Enquanto a arca da aliança do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei dançando e rindo de alegria, encheu-se de desprezo por ele. Muito bem, esta é a leitura de hoje. Que Deus possa ter falado ao seu coração. Amanhã vamos dar continuidade a essas histórias maravilhosas de como Deus foi construindo a sua linha histórica até chegar nos dias de hoje. Muito bom essa leitura, né? Apesar de uns dias atrás aí a gente ter 2, 3 dias atrás a gente está lendo ali aquele monte de nomes, né? Aquela coisa toda. Faz parte, viu, gente? Isso aí, essa genealogia, né? É importantíssima, né? Não tem como a gente, aqui no Ocidente, a gente não dá muita importância para isso, mas para quem estuda a Bíblia, isso é de fundamental importância. Inclusive eu coloquei, acho que no dia 1º, dia 30/4, se não me engano, ou dia 29, eu postei um vídeo lá no meu Telegram falando sobre a importância do livro de Crônicas, que na Bíblia hebraica ele é o último livro. Ele encerra o cânon hebraico e ele é uma espécie de um resumo da história de Adão até chegarmos no cativeiro babilônico. Maravilhoso, tá? Então Deus te abençoe, fique na paz e nós nos vemos amanhã em nome do Senhor Jesus.